Então vamos lá, mais um vídeo aqui no canal Imersão. E no tema de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a influência da pressão na temperatura. Antes de iniciar o tema, antes de iniciar o vídeo, eu queria explicar o porquê desse tema, né? Tava eu, minha mãe, meu pai e minha esposa, a gente estava conversando e a gente tava fazendo nossa refeição e a gente chegou num assunto em que o porquê do uso da panela de pressão, né? Minha esposa estava comentando acerca de seus medos e tudo mais. Aí entrou no assunto lá que, assim, que o pessoal geralmente fala que às vezes deixa o feijão cerca de 40 minutos, sendo que minha esposa e minha mãe não deixam esse tempo todo, né? Aí eu comecei a pensar, falei assim, pô, isso daí dá um vídeo legal e falar acerca da pressão, né? Da influência da pressão na temperatura. Então, vamos ao vídeo. Vamos iniciar aqui explicando alguns conceitos, né, do porquê a pressão ela é tão importante e exerce uma influência tão importante na temperatura. Vamos pegar aqui um exemplo bastante simples, que é da água de fazer café, né? A gente vai explicar aqui numa cidade da Baixada Santista, vamos pegar Santos, que a pressão de Santos é em nível do mar. Em Santos, a temperatura para ferver o café ela é 100 graus Celsius. Mas por quê? Porque em 100 graus Celsius as bolhas de vapor elas ganharam energia para romper a pressão exercida sobre elas e saírem do fundo e chegar até em cima, né? Se a gente for para São Paulo, por exemplo, a pressão lá é menor, então eu vou precisar de menos temperatura e, consequentemente, as bolhas de vapor elas vão precisar de menos energia para romper a pressão e chegar até o topo. Brasília, por exemplo, a pressão é muito menor, acho que é em torno de 90 graus, é preciso só, de temperatura para as bolhas de vapor elas romperem a pressão e chegar até em cima. Ou seja, quanto menos pressão tiver, eu vou precisar de menos temperatura, menos energia de vapor para as bolhas saírem do fundo e chegar até em cima. Ou seja, em locais que a pressão ela é menor, vou precisar de menos energia para poder chegar até em cima, né? Porque a pressão ela exerce força nas bolhas de vapor e, consequentemente, exercendo força, as bolhas elas vão ter mais dificuldade para chegar até em cima. Então, se eu tenho menos pressão, eu tenho menos força, então eu preciso de menos energia para chegar até em cima. Então, é a partir daí que a pressão ela exerce, né, uma influência sobre a temperatura. Aí, beleza, você vai estar se perguntando, beleza, Robson, mas por que isso é importante? É importante saber alguns assuntos, né, em relação à pressão e temperatura para entender alguns fenômenos. Por exemplo, na parte da mecânica, a gente tem alguns fenômenos que acontecem em bombas, que é a cavitação. Cavitação, ela pode acontecer em bombas industriais, ela pode acontecer em bombas de domicílio, né, de bombear água, de domicílios, de apartamentos, bombas em geral, bombas de água, de esgoto, bombas em geral. E a cavitação ela pode acontecer justamente nessas bombas. Elas são um fenômeno que causa danos aos rotores, né, das bombas centrífugas. E isso acontece justamente por causa da influência da pressão e temperatura. Agora eu vou explicar como é que funciona a cavitação, né? A cavitação ela está atrelada à evaporação do fluido, da água, do fluido que está sendo bombeado, justamente em pressão e temperatura. E como que ocorre, né? A temperatura na linha ela vai se permanecer a mesma, não tem uma diferença de temperatura. Vamos supor que não tem uma diferença de temperatura na linha. Só que a pressão na linha ela vai sofrer uma alteração. Se a pressão ela diminui, a temperatura vai ferver, vai evaporar, né, o fluido, porque não vai ter uma pressão exercendo no fluido, né, para fazer que as bolhas de vapor não vá para cima, então vai ferver. E em zonas de maior pressão, né, na bomba, geralmente no rotor,
essas bolhas de vapor elas vão eclodir, ou seja, é o contrário da explosão, né? Elas vão eclodir. Nessa implosão, elas vão retirar material do rotor. Isso daí acontece centenas e centenas de segundos, muito, tipo, é um fenômeno que acontece direto, né? Não tem uma pausa, só vai ter uma pausa quando a zona de pressão ela se estabilizar, né? Não começar a ter pressão de novo e acabar tendo parar de formar vapor. E a cavitação ela vai causar muitos danos no rotor, e esses danos acabam retirando material e vai danificar, vai chegar um ponto que vai quebrar a bomba. Isso daí é um fenômeno catastrófico para o equipamento. Então, para evitar isso, você acaba estudando, né, alguns meios para evitar a cavitação, ou seja, justamente para evitar a alteração de pressão e alteração de temperatura, justamente para evitar a formação de bolhas de vapor e justamente evitar também a criação do fenômeno de cavitação. Mas isso foi um ponto negativo, né? Vamos voltar ao exemplo do início, quando a gente estava conversando com a minha mãe, eu estava conversando com minha esposa, em relação ao exemplo da panela de pressão. Aí a panela de pressão ela é importante por quê? Porque cria-se uma pressão interna maior do que a atmosfera, e que essa pressão ela vai evaporar a água, né, muito mais rápido, ela vai elevar a temperatura da água a mais de 100 graus Celsius, e nessa que ela eleva a temperatura da água, ela vai cozinhar os alimentos que estão dentro muito mais rápido, né, do que a gente deixasse em uma panela normal, comum, sem pressão. Então, esse é um exemplo muito claro de benefício. Por quê? Porque se eu cozinho com panela de pressão, eu vou consumir menos gás, e consumindo menos gás eu acabo economizando. Então, esse é um ponto positivo, é um dos pontos positivos da pressão atrelada à temperatura. E foi o ponto que eu queria dizer hoje, né? Esse foi uma explicação bem básica, né? Da pressão em comparação à temperatura, que eu comentei acerca da panela de pressão. É importante saber e entender da relação, né, entre temperatura e pressão, justamente para aplicar em alguns outros processos, como eu citei da cavitação. A cavitação ela pode acontecer em processos industriais, mas ela também pode acontecer em domicílios, ela pode acontecer em casas, apartamentos. E é importante saber, porque entender também do processo e dos fenômenos que acontecem, justamente para evitar alguns danos em equipamentos. Então, é importante entender a relação entre pressão e temperatura, porque não somente em aplicações industriais que ela está presente, né? Ela está presente também em nossos casos no cozimento de alimentos. É importante saber e é interessante saber essa relação entre pressão e temperatura. Espero que você tenha entendido aqui o nosso ponto, a nossa abordagem entre pressão e temperatura, explicando, né, como que funciona a panela de pressão, e também explicando o ponto em relação à captação. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like, dá um joinha e siga a gente, porque frequentemente a gente está compartilhando, né, o nosso conteúdo, a nossa visão sobre mecânica. Até mais!